Com- Cumprimento os alunos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar a lição número 5 e eu quero dizer para você que nesse estudantil da Bíblia, os alunos gostam de estudar. Vou deixar algumas palavras aqui, algumas dicas dentro dessa lição, algumas palavras que estão no texto e também a cultura, quero falar da cultura, quero falar dos deuses, dos filósofos. Fala algo que será interessante para você colocar no seu estudo, na sua lição, para que você tenha uma aprendizagem assim, global dentro desse assunto, que é a lição número 5, que vai ser lida domingo. Eu creio que você vai aprender muito com esta lição. Eu quero deixar algumas palavras aqui, alguns assuntos, algumas perguntas que devem surgir. Eu devo responder algumas aqui dentro desta lição, né? Primeiramente, nós vamos encarar de olho na Bíblia, hein? De olho na Bíblia. Você está assistindo, dá o seu like, né? Dê o seu like. Se você gosta desse conteúdo, dê o seu like. Eu gosto de estudar a Bíblia. A Bíblia é o caminho, ela é a luz, a Bíblia é a revelação. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, mais o Espírito Santo me revela coisas maravilhosas que faz a minha alma crescer, faz a minha alma elevar. E eu fico apaixonado mesmo pela Bíblia. E também gosto de falar da palavra de Deus, porque ela é o caminho e é a vida. E nela eu quero sempre continuar estudando a palavra do Senhor. Creio que você também tem esse mesmo desejo, sua alma tem essa mesma sede de se buscar ao Senhor. E o profeta Oséias disse: Meu povo perece por falta de conhecimento. Prosseguimos em conhecer o Senhor, né? Esse é o conselho. Nós temos que prosseguir em conhecer o nosso Deus e, e também é, não podemos ficar mais fortes, não perecer, porque ouvimos a palavra do Senhor, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é muito bom. Conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador, o Deus da nossa promessa, que morreu por nós, por nosso pecado, e também nos oferece uma vida eterna e uma cidade maravilhosa. Eu creio que está muito próximo de Deus arrebatar esta igreja, mas enquanto lá nós vamos ver os efeitos especiais dentro da palavra do Senhor, que tem operado em várias vidas, né, como homem, com as mulheres, e receberam a palavra do Senhor e foi transformado pela palavra do Senhor. Que você tenha esse proveito desta lição que eu vou falar agora, e creio que o seu professor será um professor requisitado, um professor que ele vai tirar as suas dúvidas. Você vai levando aqui algumas coisinhas, né, para ter um debate, debate, uma sala de aula com perguntas, sala de aula, você tirar suas dúvidas, né, para você crescer mais quem é o seu Deus, quem é o Senhor, né? Porque esses homens enfrentaram morte, açoites, naufrágios, por o Evangelho. Então é muito útil você aprender isso. É muito bom para você também instruir o seu próximo, o seu filho, o seu pai, sua mãe, né? Aquele que está mais próximo. Tem algumas perguntas que muitas vezes no trabalho, na faculdade, vão perguntar para você e você tem essa revelação de responder dentro da palavra do Senhor. A primeira coisa que vai aqui é teologia e, e filosofia, né? Vamos estudar aqui teologia e filosofia, que é que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, oferece. O que é teologia? Paulo, ele pregou a teologia, né? Mesmo conhecendo a filosofia, ele pregou a teologia. Teo quer dizer Deus, elogia quer dizer palavra, né? Ou seja, estudo de Deus, palavra de Cristo, estudar sobre Deus, estudar sobre o Criador, né? Tem 4 pilares muito importantes dentro da teologia, que é, primeiro, a palavra, segundo, a fé, terceiro, o Cristo, nosso Salvador, e o quarto, Deus, o Criador de todas as coisas. A filosofia, ela tem 4 pilares, né? Quais os 4 pilares da filosofia? O 4 pilares da filosofia é de onde eu vim, que, quem eu sou, o que estou fazendo e para onde vou. Todo filósofo vai perguntar de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo e para onde eu vou, né? Observando aqui que
O pastor cristão, ele estuda a teologia. O padre, ele estuda a filosofia. Estamos aqui dentro da teologia e dentro da filosofia, dentro desse texto de Atos dos Apóstolos. Pastor, Jesus era filósofo? Não, ele é um mestre religioso. Ele era um mestre religioso, porém, com toda a sua sabedoria, que muitos tiravam ali, né, alguns conhecimentos, mas Jesus Cristo, nosso Salvador, ele era um mestre. Ele é a palavra, ele é o Logos. Deixando bem frisado aqui, nós vamos trazer uma palavra dentro das cartas de Paulo, e eu quero já deixar aqui um assunto, eu quero deixar aqui uma palavra de sabedoria para você. O primeiro livro escrito no Novo Testamento foi a carta do apóstolo Paulo, a carta, a epístola de Tessalonicenses. Se alguém perguntar qual foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento, foi a epístola de Paulo, os Tessalonicenses, a carta tessalônica, certo? Paulo aqui, nós vamos estudar aqui, Paulo, para nós trazer umas palavras, né, que lá no Aeropago, os, nós vamos ver ali, o Alisson vai mostrar ali o primeiro tópico, né, fala sobre Pitágora, né, vai falar ali sobre os grandes filósofos da época, nós vamos estudar aqui os homens que estavam discursando ali, né, nós vamos ver dentro daqueles textos, homens, filósofos, é, sobre Aristóteles, né, Platão, homem que tinha a sua oratória, né, mas o importante do pregador, o importante da lição, ou daquele pregador, ou de um professor, de uma pessoa que fala dentro do vernáculo, palavras bem explicadas na sua dicção, uma boa oratória, né? Tem uns homens de boa oratória, mas o importante aqui da oratória é a retórica. O que é retórica, pastor? É o poder de convencer uma pessoa ao certo ato, ao certo conceito. Então, há uma boa oratória. Paulo tinha esta boa oratória. Paulo não é, nós vemos que Paulo não era bom de retórica, uma boa retórica. Paulo não era bom orador, não, tinha uma boa palavra oratórica, mas ele era bom, ele tinha boa retórica, convencia. Porque sabemos que João no capítulo 16, que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas uma retórica bem explicada faz a alma chorar e a pessoa se arrepende dos seus pecados. Então aqui nós vamos estudar essa lição muito maravilhosa, esta lição. Nós vamos saber aqui alguns assuntos, né? A palavra paroleiro. Pastor, o que significa paroleiro? Paroleiro significa a pessoa que fala demais, uma tagarela, pessoas que contam vantagem, né? Isso são o significado desta palavra, né? Observamos aqui que a lição 5, os gregos ali são agraciados pelo Evangelho, na segunda viagem do apóstolo Paulo, né? No meio da viagem do apóstolo Paulo para a Grécia, Paulo sai de Filipos, deixa ali Silas e Timóteo, vai para o norte da Grécia, na Macedônia, norte da Grécia, desce para Acaia, depois Tessalônica, depois ele vai até Bereia, depois até Atenas, depois até Corinto. O livro escrito, o Lucas, o escritor Lucas, ele deixa aqui que Paulo ele ficou ali em, por 3 sábados na sinagoga, né, discutia sobre Cristo, o Messias, né? Para os judeus gregos, Cristo é o Messias. Aí vem a perseguição, onde prenderam ali, tinha ali um cristão chamado Jason, né? Passa a perseguir os cristãos, prende Jason, leva Jason preso com sua família, e ali observamos que, por ser cristão e seguir a Cristo, é obedecer, porque ali é uma disputa que quem era o Senhor ali? O Senhor ali era o Senhor César. Todos obedeciam a César, o rei César. E agora Paulo prega sobre o Cristo, o rei Cristo, o rei, nosso rei Jesus Cristo.
Então houve ali que uns da parte de César e outros da parte de Cristo. Mas observamos aqui, nós vamos ver aqui que é, nós somos templo e morador do Espírito Santo, obedecemos a Deus. Esse é o assunto de Paulo, né? E observamos aqui que o debate sobre o assunto, Paulo em Acácia, ali está os epicureus, os filósofos, os gregos. Paulo não vai pregar como Estevão, nem como Pedro. A pregação de Paulo é diferente, né? Não é sobre o templo, não é sobre a lei de Moisés. É, nessa lição você não vai ver ali no texto do capítulo 17, não vai Paulo, falar sobre Cristo, vai falar sobre o varão, sobre o homem, é, ou aquele que foi ressuscitado, ou ressuscitou, né? Nós vamos ver que continua operando até o dia de hoje. Em Corinto, em Atenas, é o centro da moralidade, e Atenas ali, em Corinto, o centro da moralidade, e em Atenas, o berço da ciência, da filosofia, onde tem vários deuses, né? E Paulo ali vai pregar, e se você nós contemplarmos, nós vamos observar desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, dentro das cartas do Evangelho, pelos profetas, sempre é debatido os deuses contra o Yahvé, contra o Deus de Israel, né? Ouvimos ali também no Egito, houve esse confronto aí, né, que teve vários deuses, né? Aset, Tutankhamon, Osíris, né, e todos aqueles deuses do Egito. E ali Moisés apresentou um Deus verdadeiro. E quando o povo viram que o Deus de Moisés foi aquele que abriu o mar vermelho, o povo, a alma, ela foi convencida é, através da obra das maravilhas de Deus, né? E vemos muitas conversões no Novo Testamento. Agora vamos deparar agora com Paulo, agora Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, ele tinha os seus ensinamentos, arrastava ricos e pobres, é, grandes fariseus acompanharam Jesus, até senadores, e morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, né? E fez a sua igreja para pregar a sua palavra, e agora o Pedro, João, os apóstolos pregavam sobre o Cristo, e Jesus teve um encontro com Paulo ali em Damasco, e agora Paulo, convencido também pelo Evangelho, né, sendo centurião, um fariseu, estudando na escola de Gamaliel, agora ele é convertido e ciente que este Cristo, este Deus que ressuscitou, o qual o Estevão estava pregando, pregou, né, a sua palavra a respeito dele. Agora Paulo está pregando agora sobre o Cristo ressuscitado, aquele que é ressuscitado, que ressuscitou e vem buscar um povo lavado e remido do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Observamos aqui esse texto maravilhoso. Eu quero trazer alguns assuntos da palavra do Senhor no texto áureo. Ele vai ser lá no Atos 17:30, né? No texto áureo, vai ser 17:30. O texto que vai ser estudado vai ser em Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, do verso 15 ao 20 e do verso 30 ao 32. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a cultura religiosa, que é o primeiro tópico, né? Sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Sócrates, esses grandes filósofos que pisaram aí no Aerópago, né? E ali tinha os seus discípulos, seus admiradores e muitos seguidores. Agora Paulo entra ali, Paulo vai pregar na praça, em outra Bíblia chama que chama Areópago, né? A Ágora, o Ágora, né? O Ágora, que chama a praça, né? E agora ele prega na praça, e o povo, quem é esse? Essa é uma nova doutrina, quem está pregando é um Deus desconhecido, está pregando um novo Deus. E ele é convidado agora a ir até o Areópago, onde estavam esses grandes homens, trazia a filosofia da época, como Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Agora Paulo vai lá. Esse é o primeiro tópico, vamos discutir esse primeiro tópico. O segundo tópico, vamos discutir sobre
as religiões da época, que é o epicureus, o histórico. E o terceiro tópico é a discussão de Paulo no Areópago, né? E já adiantei o que é o Areópago, né? Que você vai ver no capítulo 17, verso 16 ao 19, Areópago e o Ágora, que significa praça, né? Eu quero trazer aqui um estudo sobre a visão rabínica, né? Uma visão rabínica desse texto, mais profundo, judaico, exegético, do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que ele vai servir para a lição que você vai estudar nesse próximo domingo. O Novo Testamento é escrito no grego, né? Paulo, um fariseu formado aos pés de Gamaliel, Atos 22, verso 3. Por isso, o seu discurso, né? A sua forma de interpretar as escrituras reflete fortemente os métodos rabínicos, né? Paulo vai pregar como um rabino, né? O povo vê Jesus também lá como um bom rabi, rabone, mestre dos mestres. Paulo aqui vai pregar como um rabino ali no meio dos filósofos. O método rabínico de Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 17, versículo do 2 ao 3, o texto diz que Paulo discutia com eles a partir das Escrituras. Veja que Paulo começou a discutir com eles sobre a Escritura. No grego, dialogomai significa dialogar, argumentar, raciocinar. Este era o método típico da escola rabínica: perguntas e respostas, comparação de texto e debate. Isso é que na escola rabínica eles discutiam, sentavam ali para discutir sobre a palavra de Yahvé. Os rabinos ensinavam que a verdade era descoberta e examinada cuidadosamente. A Torá. Paulo faz exatamente isto ao demonstrar que o Messias precisava sofrer e ressuscitar. Importava que o Cristo padecesse. A palavra grega é edei, né? Significa era necessário, indicando necessidades segundo o plano de Deus. Um rabino relacionaria essa afirmação a várias passagens na Tanaka, ou na Tanaka, quer dizer, no Antigo Testamento. Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, Salmo 22, o justo perseguido, Zacarias 12:10, olharão para aquele a quem transpassaram, falando sobre o Calvário, que a lança transpassou o corpo de Cristo, profetizado pelo sacerdote Simeão, que não foi circuncidado, que a espada transpassou a sua alma. E Gênesis capítulo 22 vai falar sobre Isaac como uma figura do filho oferecido. Isso era tudo promessa, tipo, antitipo do Cristo. No Calvário, na época que Cristo estava na terra, tipo e antitípico, né? Sombras, né? Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Na tradição rabínica, alguns rabinos antigos falavam de dois aspectos do Messias, né? O Masiash o Ben Yosef, que é o Messias sofredor, e o Masias Ben David, o Davi, o Messias rei. No Novo Testamento apresenta esses dois aspectos cumpridos em uma única pessoa, Jesus, o primeiro em seu sofrimento e depois em sua glória. Então vamos ver aqui também os berianos eram considerados mais nobres. Você vai ver na leitura do capítulo 17, verso 11, a palavra eunesteroi, o eunesteroi descreve pessoas de caráter elevado. No pensamento rabínico, um verdadeiro discípulo nunca aceita um ensino sem examinar à luz das Escrituras. Quando falava das Escrituras, ele examinar. Paulo estava ali pregando sobre o Cristo. Ele disse: "Nós já vimos você fazer outra vez, pregar sobre ele, o Cristo é ressuscitado." Mas tudo que Paulo pregava, ele ia conferir
ali na Torá, né? E eu falei para você que a Bíblia não existia ainda. O primeiro, a Bíblia escrita no Novo Testamento foi a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, depois vieram os evangelhos e outras cartas. Então eles iam examinar na Torá, na lei, se Paulo estava realmente ali falando conforme a palavra do Senhor. No princípio, lembro no Provérbios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, busca a sabedoria como quem procura um tesouro. Ele, ali vai dar o conselho, busque a sabedoria como se vai procurar um tesouro. Um grande escritor americano diz que, além de ser um livro ter um valor de um bom sanduíche, melhor é você não comer o bom sanduíche e comprar um livro, porque o bom sanduíche, o alimento, em meia hora ele se desfaz, mas o conhecimento você leva ele para a sua eternidade. Muito bom. Os bereanos examinavam diariamente as escrituras para verificar se o ensino de Paulo era fiel na revelação de Deus. Em Atenas confronta entre Jerusalém e os filósofos gregos. Quando Paulo chega em Atenas, encontra uma cidade dominada pela idolatria. A idolatria dominava aquele lugar, né? Eu quero dizer que ele era uma cidade que, vamos dizer, que tem vários cosmótica, né? Que é uma cidade é, onde várias nações, tem ali, cada um tinha o seu Deus, como a cidade de São Paulo, ali, nós temos ali o chinês, temos ali o japonês, que é o seu Deus, temos o africano, temos ali também os italianos, temos várias nações, etnias dentro do estado de São Paulo, mas que nem todos são evangélicos, nem todos são cristãos, cada um dos seus deuses, né? Ali são convencidos através da palavra, outros conversando para a sua própria religião, tem o Xoxinoe, tem os outros ali dentro da cidade de São Paulo. Então, Atenas era assim, o berço da ciência. Só que Atenas discutia ali o Deus, né? A primazia para que a nação fosse ensinada, educada através daquele Deus. Nós vamos ver outras histórias também ali, que são a, a grande deusa Diana, né? Ali nós vamos ter ali, né, outros deuses, né? É, ali nessa cidade onde Paulo passou, onde Paulo também pregou e ganhou muita alma naquele lugar. O ponto de vista judaico, isto representa uma violação direta do primeiro e do segundo mandamento, né? Lá em Êxodo, né? Você vai ler em Êxodo, capítulo 20, do Êxodo, nas 10 mandamentos, Paulo achava ali um confronto, o Deus Criador, não faria mais escultura, né? Nem tomar o nome do Senhor em vão. E Paulo, ele ficou horrorizado em ver esse ensinamento, levando esse conhecimento, falso conhecimento, à lavagem cerebral das pessoas da época. Ele se revoltou e ali foi pregar sobre o Deus verdadeiro, o Cristo, o Criador. O zelo de Paulo recorda o zelo da personagem como Moisés desceu do Sinai, né? Quando Moisés desceu do Sinai, nós vamos observar que Moisés ficou revoltado quando ele desceu ali do Monte Sinai, onde o povo estava adorando o bezerro de ouro, trazendo aquele Deus do Egito para dentro de uma congregação que agora estava sendo educada pela a palavra do Senhor para Iavé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E ali ele confrontou, ele teve ali que quebrar o bezerro ali, e grande foi ali a prova sobre aqueles povo que ali saiu do caminho do Senhor. Nós vamos ver também outro fato conhecido no Antigo Testamento, é a briga dos deuses, quando o povo ele é, deixaram de adorar a Yahvé, a Jeová, e começaram a adorar a Baal, que ali foi a passagem de Elias, né? No Monte Carmelo, na passagem de Elias, e ali ele confrontou aqueles deuses da época ali com o Deus de Elias, o Deus que respondesse com fogo, esse que era o Deus verdadeiro, e ali Deus é, foi confirmada pela a palavra, a pregação de Elias ali, e muitas almas se converteram, eu creio, e outras, né, até, infelizmente perderam a vida. Nós vamos também ler sobre Finés, né, que teve aquela atitude, números 25. Né? Ali são os zelos que Paulo, foi o mesmo zelo que Paulo teve ali no capítulo 17 de Atos Apóstolos. Seu zelo não nasce de uma tolerância, mas
da convicção de que somente Deus de Israel é o Criador e Senhor. O altar aos deuses conhecido, Atos capítulo 17, verso 23, né? Do verso Paulo usa o elemento cultural de ateniense para apresentar um Deus verdadeiro. Um paralelo com Isaías capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. A expectativa rabínica, Deus é o ao mesmo tempo transcendente e próximo. Ele não pode ser reduzido à imagem, pois sua glória excede toda a representação humana. Nele vivemos, nós movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. Paulo cita é, poetas gregos, mas não coloca a filosofia acima da revelação. Os rabinos frequentemente utilizavam provérbios, né? Histórias, imagens, conhecidas para ensinar a verdade da Torá. Paulo faz algo, né, semelhante, utiliza uma linguagem familiar e aos gregos para conduzi-los ao conhecimento do Deus verdadeiro. Né? Aí vem o arrependimento, né? Paulo prega, né, na metanoia, ou metanoia, né? Na metanoia, seu equivalente é Techuvá, o Techuvá da tradução judaica, Techuvá que significa retorno, voltar para Deus, abandonar o pecado e restaurar a aliança. Não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção, voltar aos 360 graus. Assim, quando Paulo anuncia o arrependimento, ele fala de um retorno completo ao Senhor. O Deus Criador, ele vai pregar sobre o Deus Criador, né? No capítulo 17, verso 4 a 26, Paulo afirma que Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Essa declaração ecoa diretamente em Gênesis capítulo 1, verso 1. Barashit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou. No pensamento judaico, criar, que significa bará, é uma obra exclusiva de Deus. Nenhum ídolo cria, apenas o Senhor é o Criador. No julgamento futuro, Paulo encerra o seu discurso afirmando que Deus julgará o mundo por meio do homem que ressuscitou. Os rabinos ensinam que Deus é justo e julga todas as pessoas. Paulo concorda com o seu princípio, né? Mas revela algo novo. O juiz designado por Deus é Jesus, cuja ressurreição confirma a sua autoridade. Então vamos ter aqui uma aplicação espirituais, né? Não, tenha o coração de Bereanos, dos Bereanos, examine diariamente as escrituras, isso é um conselho, né? Que o seu professor pode dar, o seu pastor, examine, né? Não, seja um bom leitor da Bíblia. A Bíblia diz que não é o conselho do próximo, nem o irmão da esquerda nem da direita, né? Você tem que examinar a escritura. O salmista fala ali, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. No verso 9, como purificará o macebo, como purificará o homem, o seu coração, observando a palavra do Senhor. E no verso 11 do meu Salmo 19, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, examine bem, guarde a palavra, purifique a sua vida na palavra do Senhor. Né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo está com Deus. Logo, o haja. Como é o nome do verbo? Haja. Né? Haja. Teshuvah, o arrependimento, que é a palavra teshuvah, né? O arrependimento é o retorno contínuo a Deus. Não transforme Deus em uma imagem moldada pelos seus próprios conceitos. Né? Conheça conforme ele se revelou às Escrituras. Em um mundo cheio de ideias, em um mundo, filosofia, anuncie Cristo como a sabedoria, amor e fidelidade. Da observação importante, algumas interpretações
atribuída aos rabinos, né, com a ideia de um Matias ben Yosef, né, ou Matias ben David, ou Davi, reinante, aparece em parte da literatura rabínica na tradição judaica. Posteriormente, mas não representa uma posição unânime, né, do judaísmo. Elas são úteis para compreender o texto imperativo, mas deve distingui-lo do ensino explícito bíblico. Aqui está, mais uma vez, né, que nós aprendemos a lição aqui, é no capítulo 17, que é a lição 5, que só há um único Deus, né? Um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? Só um único Deus. Se nós estamos estudando sobre nosso Deus, o Deus criador do céu e da terra. Aquele que tirou o povo do Egito, deu pão, deu vestimenta, deu água, nem suas roupas envelheceram, né? Se tiver alguma doença, se olhasse para aquela serpente que foi levantada no deserto, seria curado, né? E a Bíblia fala ali que Salmo 107, versículo 105, versículo 37, está dizendo que eu tirei meu povo do Egito, né? Com ouro, com prata, mas no meio deles não tinha um manco sequer. Então, observa-se que anda com Cristo, tem uma longevidade. Cristo, ele é o médico dos médicos e também é o conselheiro. E você possa aprender e que essas palavras, que essa lição tenha um elevo de alegria, de crescimento na tua alma, que você tenha um desejo de cada dia servir ao nosso Deus, ao nosso Criador. Que Deus abençoe, que até domingo, se Deus quiser, e que essa lição aumente mais o grau da sua espiritualidade.